O artigo serve para definir ou indefinir um substantivo. Além disso, ele indica o gênero e o número do substantivo. Aprendemos isso nos primeiros anos escolares. O artigo classifica-se em definidos, o, a, os, as, indefinidos, uns, uma, umas. Vamos entender o emprego do artigo? O artigo é usado para substantivar uma palavra. Por exemplo, entre o viver e o sobreviver, eu prefiro o primeiro. Viver e sobreviver são verbos, mas quando eu coloco o artigo antes deles, eles foram substantivados, ou seja, passaram a ter função de substantivos. Usamos o artigo para evidenciar o gênero e número do substantivo. Gênero é masculino e feminino, e número refere-se ao plural e singular. Veja alguns exemplos: a alface, a cal, o dó, a grafite, o ônibus, os ônibus. Ônibus, ele é igual tanto no singular quanto no plural. O que modifica aqui é o artigo que vai para o plural. Evite a combinação de preposição e artigo em. Ou seja, evite escrever do, da, das, no, na, nas. Misturar a preposição e artigo. Se o artigo fazer parte de um nome de um jornal, de uma revista, de um poema. Vamos ver alguns exemplos. É comum ouvirmos as pessoas falarem: li o Globo, saiu no Globo, eu li a notícia na tribuna. Você não pode falar ali no Globo, sair no Globo. O jornal chama-se O Globo, é o nome próprio. E eu não posso colocar a preposição em junto com esse o, se o o faz parte do nome próprio do jornal. Mas tem um problema aqui. O verbo ler exige a preposição em. Toda vez que lemos algo em algum lugar. Se o verbo ler pede o em e o nome do jornal tem no seu nome o artigo o que fazer nesta situação? Eu devo falar assim: li em o Globo, saiu em o Globo. Eu li a notícia em a tribuna. Na escrita você pode até escrever assim, saiu no Globo, porque você pode separar a preposição do artigo com um apóstrofo, como eu coloquei aqui para vocês verem. Então, na escrita você pode até escrever assim, mas na leitura tem que, na fala, né, na leitura você tem que falar: li em o Globo, saiu em o Globo. O verso que acabei de recitar estava em Os Lusíadas. Por que eu não posso misturar o em com o? Porque o nome do poema é Os Lusíadas. No escrever eu posso misturar? Posso, porque eu uso o apóstrofo para separar. Em palavras que funcionam como sujeito do verbo seguinte, por exemplo, chegou a hora do garoto levar a sério o estudo. Garota aqui é o meu sujeito simples. Quem é que vai levar a sério o estudo? O garoto. Se ele é sujeito, nunca pode ter preposição. A expressão chegar a hora pede a preposição, porque toda vez que chega a hora de. Então, de um lado eu preciso da preposição, do outro eu não posso usar a preposição. O que devo fazer aqui para ficar correto? Separar. Qual é a forma certa de escrever e falar? Chegou a hora
de o garoto levar a sério o estudo. Por que eu tenho que fazer assim? Porque o garoto é o sujeito do verbo levar. E não pode haver sujeito diante de uma preposição. Chegou a hora de aquele garoto pedir desculpas. Observaram? Eu não posso falar daquele. De aquele. Nunca pode ter artigo antes ou depois do pronome relativo cujo, cujos, cuja, cujas. O aluno cujo foco é aprender é recompensado se estudar bastante. Aquela é a professora a cuja casa iremos. Aqui o correto seria: aquela é a professora a cuja casa iremos. O que foi que eu mudei aqui? Observaram? Eu tirei o acento grave. Esse acento indicaria preposição, porque há a preposição com artigo crase. Eu tirei a crase, então saiu a preposição. Usa-se o artigo indefinido para indicar aproximação. Teria ela uns 15 anos. O artigo indefinido serve para indicar aproximação. Já faz uns 6 meses que não a vejo. Há uns 10 anos mais ou menos. Umas 15 pessoas. Indica uma quantidade aproximada. Observaram? Não se usa o artigo definido antes de quão ou quanto. Saí para não ver quão infeliz estava. Você não faz ideia quanto isso me dói. Eu não posso falar o quanto. Pronomes possessivo, o uso do artigo é facultativo, ou seja, você escolhe se usa ou se não usa. Por exemplo, encontrei meus colegas na escola. Ou encontrei os meus colegas na escola. Diante da palavra casa, só é usado se a palavra casa estiver especificado. Lá, moradia. Observem. Saí de casa mês passado. Aqui eu só tenho a preposição. Agora se eu falo, saí da casa da Ana mês passado. Eu já tenho um artigo aqui, porque da é de mais a. Todo, diante do pronome definido todo. Todo usa-se o artigo para indicar totalidade. Não se usa para indicar generalização. Observem. Toda a categoria entrou em greve. A categoria toda. Agora se eu falo, toda categoria sofre com a greve. Qualquer categoria, todas sofrem. Observaram? A primeira frase eu usei o artigo, na segunda eu não usei. A primeira quer dizer a categoria toda e a segunda qualquer categoria. E aqui terminamos a nossa aula de artigo. É simples, mas merece atenção. Coloca aqui nos comentários um erro que você costuma cometer no emprego dos artigos que você aprendeu nesta aula e se surpreendeu.